Municipal de Feira de Santana, iniciamos a 43ª sessão solene desta Casa Legislativa, referente à segunda etapa do primeiro período da 18ª legislatura, para comemorar o Dia Municipal da Consciência Evangélica, atendendo ao requerimento número 01/2017, de autoria do vereador Isaías dos Santos. Neste momento, passamos à composição da mesa de honra. Excelentíssimo senhor Everton Carneiro da Costa, primeiro vice-presidente desta Casa Legislativa, no exercício da presidência desta sessão solene. Senhor Justiniano França, secretário municipal de Serviços Públicos e vereador licenciado, nesta sessão solene representando o excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal. Bispo Roque Hudson Mamona, presidente da AME, Associação dos Ministros Evangélicos da Bahia. Bispo Edson Alves Melo, presidente da AME, Associação dos Ministros Evangélicos de Feira de Santana. Bispo Antônio Lima, representando o pastor Marcelo Santos, presidente da AMIP, Associação dos Ministros e Pastores Evangélicos. Apóstolo Antônio Marcos Macedo, presidente da Origem Brasil. Senhor José Fernando dos Santos Silva, ex-vereador desta Casa. Pastor Alain Sérgio Rocha Ruas, da Igreja Presbiteriana do Brasil, palestrante desta sessão solene. Convidamos para compor este plenário os pastores homenageados. Jonil Rezar de Carlos Neres Ferreira, Igreja Batista Cairós. Ari Araújo Santos, Ministério Apostólico Peniel. Ulisses Soares da Luz Filho, Igreja Assembleia de Deus da Matinha. Rosenberg Lima da Silva, Igreja Missionária Templo de Formosa. Leonardo Correia Costa, da Igreja Missão Apacentar. Adilson de Oliveira, Igreja Evangélica Visão da Glória. Raildo de Oliveira Santos, Igreja Manancial do Senhor. Gedeão Silva dos Santos, da Igreja Batista Nova Canaã. Josué Alves de Melo, Igreja Batista Nova Canaã. George Ferreira de Souza, Igreja Batista Emanuel. Alessandro Azevedo Souza, da Igreja Batista Adoração. Marcos Antônio de Campos, Igreja do Evangelho Quadrangular Tomba. Robério Santos de Jesus, Ministério Apostólico Monte Gerizim. Gilvan Cerqueira de Almeida, Igreja Assembleia de Deus. Fábio Raimundo Souza da Silva, Igreja Apostólica Evangelho do Rei. Aloísio dos Santos Moreira, Igreja Missionária Emanuel. José Barbosa dos Santos, Igreja Batista Nova Aliança. Irani Alves de Melo Santos, Igreja Batista Nova Canaã. Arlete Santos Maia, Igreja Batista Nova Canaã.
Jailza Maria de Souza Sampaio, Igreja Batista da Vitória. Marlede Rodrigues, Igreja Tabernáculo de Deus. Luciana de Almeida Sampaio, Assembleia de Deus, Luz de Cristo. Ivone Silva Oliveira, Igreja Evangélica O Tabernáculo, Santo Antônio dos Prazeres. Gilvanete Aprígio dos Santos Cruz, Igreja Batista Peniel. Valdice de Souza Dantos Brito, Igreja Videira Verdadeira. Nathalie Oliveira Bispo, Igreja Batista da Família. Doutor Magno Felsenburg, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, subseção Feira de Santana, ex-procurador e ex-vereador desta casa. Senhor Fábio Negrini, representando o deputado federal, irmão Lázaro. Boa noite. Bispo Wilson Dias, da Igreja Evangélica Grão de Mostarda. Com a palavra para a declaração de abertura desta solenidade, Sua Excelência, o vereador Everton Carneiro Costa, primeiro vice-presidente desta Casa Legislativa, no exercício da presidência desta sessão solene. Boa noite. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro aberta a 43ª sessão solene para comemorar o Dia Municipal da Consciência Evangélica. Anunciamos a execução do Hino Nacional Brasileiro.
berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão na América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, Deus tem sonhos lindos, campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge a luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol na irmã gentil, pátria amada, Brasil. Concedo a palavra ao vereador Isaías dos Santos, autor do requerimento 01/2017, para saudar todos os presentes. Boa noite a todos, paz seja convosco. Amém? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém, o mundo e os que habitam. Fundou-as ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu lugar santo? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega a sua alma à falsidade, nem jura enganosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E a Ele uma salva de palmas. Excelentíssimo Senhor Everton Carneiro da Costa, primeiro vice-presidente dessa Casa Legislativa, no exercício da presidência desta sessão solene. Senhor Justiniano França, secretário municipal de Desenvolvimento de Serviços Públicos, vereador licenciado nesta sessão solene, representando o prefeito José Ronaldo. Bispo Roque Hudson Momona, presidente da AME, Associação dos Ministros Evangélicos da Bahia. Bispo Edson Alves Melo, presidente da AME, Associação de Ministros Evangélicos de Feira de Santana. Bispo Antônio Lima, representando o pastor Marcelo Santos, presidente da AMIP, Associação dos Ministros e Pastores Evangélicos. Apóstolo Antônio Marcos Macedo, presidente da Origem Brasil. Senhor José Fernando dos Santos Silva, ex-vereador desta casa. Pastor Alan Sérgio Rocha Ruas, da Igreja Presbiteriana do Brasil, palestrante desta sessão solene. A todos os presentes, os pastores, aos membros, aos irmãos, uma boa noite. Aos colegas vereadores, que independente de ser evangélico, que diga-se de passagem, são católicos, estão aqui, a sua grande maioria, nesta casa, no dia de hoje, que é o dia da consciência evangélica. Mas nós estamos aqui, queremos registrar a maior presença aqui hoje dos nossos irmãos católicos. Roberto Torinho,
a vereadora Jerusa e o vereador Zé Curuca. Os evangélicos só tem 2. Mas louvado seja Deus, porque nós temos a consciência evangélica. E essa sessão aqui é uma sessão onde nós, vereador Roberto Tourinho, estamos homenageando e sendo lembrado todos os evangélicos da face da terra. E eu quero aqui, vereador Justiniano França, dizer que para nós é um motivo de satisfação estar aqui nessa noite, diante desses pastores, que para mim, ontem eu falei, e torno a repetir, a maior autoridade da cidade não é o prefeito, na minha avaliação, não são os vereadores, e sim são os pastores, vocês, que são estabelecidos autoridade por Deus, que Deus determinou o ministério a vocês, e vocês estão aqui como profetas de Deus. Para quem não entende, é difícil até aceitar essa fala do vereador Isaías de Diogo. Mas para vocês que entendem, para mim que entendo isso, eu sei que vocês são a maior autoridade. Porque antigamente, os reis, os políticos de outrora, para tomar qualquer decisão, eles procuravam os profetas, eles procuravam os homens de Deus, os pastores. E aqui, esta casa, recebe vocês nessa noite, como autoridade, reconhecendo a soberania de Deus na vida de vocês. Por conta disso, nós homenageamos nessa noite a todos vocês, pastores e pastoras, que estarão aqui, daqui a pouquinho, recebendo essa homenagem. Está aqui nosso irmão e pastor, Fábio Negrini, representando o deputado irmão Lázaro, que não pôde estar presente pelo seu pai estar com a enfermidade, mas eu quero aqui, nesse momento, agradecer a todos vocês que saíram de suas casas, que acreditaram e acreditam, e tenham a certeza de que vocês são servos de Deus. E tenham essa consciência dentro de vocês, independente das lutas, das provações, independente de qualquer coisa. A Bíblia diz que pode vir o que vier, nada pode nos separar do amor de Deus. E eu quero aqui só fazer, para concluir minha fala, senhor presidente, convidei para estar aqui o pastor Alan Ruas. Ele é autor de um livro, vereadores, A Família na Perspectiva de Deus, uma resposta à ideologia de gênero. Existem muitas pessoas, vereador Roberto Tourinho, que falam sobre ideologia de gênero sem embasamento, fala por falar, fala porque tem uma coisa na mente, quer falar sem ter conhecimento. Eu tive a satisfação de conhecer o pastor Alan Ruas. E eu aconselho tanto os pastores quanto os meus colegas vereadores que estão aqui nessa noite, que queiram adquirir esse livro, para ter conhecimento e ensinar os membros da sua igreja, tanto na escola bíblica dominical ou nos ensinos. É um livro que tem base tanto na vida secular quanto na vida espiritual. Vale a pena, estou aqui na saída, quem almejar pode pegar ali, é mais barato do que uma pizza. Deus abençoe e muito obrigado. Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui, quebrar aqui o protocolo. Eu ainda hei de ver ainda, meu caro amigo secretário, um prefeito evangélico e um vice-prefeito numa chapa. Eu acho que é tempo de a gente mudar essa história em Feira de Santana. Conceda a palavra ao senhor José Fernando dos Santos, ex-vereador desta casa, conhecido como irmão Fernando. Excelentíssimo senhor Everton Carneiro da Costa, nesta sessão, presidente, senhor Justiniano França, que é vereador também dessa casa, e nessa sessão representa o nosso querido prefeito José Ronaldo, bispo Roque Hudson Mamona, presidente da AME, da Associação dos Ministros Evangélicos da Bahia, bispo Edson Alves Melo, presidente da AME, Associação dos Ministros Evangélicos em Feira de Santana,
Bispo Antônio Lima, representando o pastor Marcelo Santos, presidente da MIP, apóstolo Antônio Marcos Macedo, presidente da Origem Brasil, pastor Alan Sérgio Rocha Ruas, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que nessa sessão também é palestrante. Senhores pastores, vereadores, vereador Isaías de Diogo, que é o autor do requerimento que faz com que essa sessão aconteça, meu amigo vereador José Marcos de Messias, Zé Curuca, conhecido Curuquinha, meu amigo vereador Roberto Torinho, que eu tive o prazer de ser vereador ao lado dele, vereadora Jerusa, também sinta-se homenageada, meus amigos e irmãos, cristãos, pastores, bispos, etc. Eu não estava me lembrando dessa sessão. E ontem eu estava no celular, porque agora a gente não vai mais em álbum de fotografia, a gente agora olha no celular as fotos de família. E vi a foto da minha netinha Rafaela, filha do pastor Ricardo, e missionária Fernanda, minha filha, que estão fazendo a obra na cidade de Monte Santo. E quando eu vi a foto, eu olhei e na minha mente veio aquele sentimento: rapaz, tu já tem neto, tu já não é mais um menino. Eu olhei assim e falei: rapaz, eu já tenho um neto. E aí me lembrei que há muitos anos eu passei nessa casa. E aí também me lembrei que faz em 2017 exatamente 20 anos de criação da lei que faz com que essa sessão aconteça. E pela misericórdia de Deus, Ele me concedeu essa inspiração para apresentar esse projeto de resolução, e hoje é lei. Então são 20 anos acontecendo essa sessão, através de uma lei que Deus nos usou para criar. Assim como também, no ano de 2000, nós também instituímos a Marcha para Jesus no âmbito do município de Feira de Santana, para que ela pudesse receber recursos e ser apoiado pela prefeitura, porque até então não era permitido. A lei, aliás, a Marcha para Jesus tinha muitas dificuldades, acontecia porque os pastores tinham fé e eram e são homens de Deus, mas financeiramente era muito difícil. E aí passou a ter esse apoio do poder público, como está sendo até hoje. Mas eu quero ser rápido, porque ainda teremos o preletor. Essa lei também foi apoiada e foi discutida também por pastores que não podem ser esquecidos nesse momento. Alguns já não estão mais conosco, como o pastor Severino Soares, como, por exemplo, o pastor Valdeir Pereira, o pastor Antônio Simora, que lutou muito para a criação da antiga Associação de Pastores Evangélicos, ao lado do meu querido amigo, que eu amo muito, pastor Edris Ribeiro, que é pai do nosso querido, deixa eu ver que eu não consigo gravar seu nome aqui, rapaz, do bispo Edson. E eu vejo os filhos, e é como se eu estivesse vendo o pastor Edris mais jovem, tanto que chamo todos dois de pastor Edris Ribeiro, com o seu programa Comunicação e Paz Dentro da Noite, não era? Naquele período, ainda não tínhamos a Rádio Betel, ainda não tínhamos a Rádio Cidade e muitas outras, ainda não tínhamos a internet, ainda não tínhamos o Facebook. Os pastores agora podem orar pela pessoa de casa ao vivo. Naquele tempo não, tinha que sair e ir lá ver a ovelha de perto. E aí, eu quero concluir, não quero demorar muito, lembrar também o pastor Edivaldo, da Batista Filadélfia, que era uma igreja muito pequena na época, o nosso querido pastor Valdemiro Adriano, o Manuel Pedro, também o Marcos Sampaio, que está aqui conosco. Eu quero concluir a minha fala dizendo a vocês: para existir o presente, é preciso que o passado tenha sido de plantação boa, e esses homens
são agora homenageados por essa casa, não com uma medalha, mas com uma lembrança. E eu tenho certeza, com as orações de todos nós. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e que daqui a 10 anos, que de 10 em 10 anos eu venho aqui. Eu vim com 10 anos e agora com 20. Daqui a 30 anos eu terei 64 anos. E estarei aqui, deverei estar cheio de netos. Só tenho um, daqui para lá deve ter mais uns 10 ou 15. Que Deus abençoe a todos. Parabéns, vereador Isaías. Parabéns a essa casa e a todos os pastores. Presente aqui no plenário, o doutor Átila, filho do vereador Edivaldo, e ele não está aqui presente por motivo de saúde, mas seu filho está aqui presente. Então, neste momento, iremos proceder à entrega das placas alusivas à comemoração ao Dia da Consciência Evangélica aos homenageados. Convido o vereador, meu amigo, o vereador Zé Curuca, para entregar a placa aqui ao pastor Jonil Rezade. De 10 em 10? É melhor? Mas só que não vai ter. Mas não vai ter, vereador. Sempre foi agregado. Ah, depois aí fica aguardando, certo? Pronto. Convido o pastor Ari Araújo Santos. Convido o vereador Roberto Tourinho para homenagear o pastor. Convido o pastor Ulisses Soares da Luz Filho. Convido a vereadora Jerusa Sampaio. Aí vai falar um bocado de vez. Convido o pastor Rosenberg Lima Silva. Convido o vereador Isaías Diogo para conceder a placa. Convido o pastor Leonardo Correia Costa. Convido o vereador Zé Curuca.
Convido o pastor Adilson de Oliveira. Convido o vereador Roberto Tourinho para homenagear o pastor Adilson de Oliveira. Convido o pastor Raildo de Oliveira Santos. Convido a vereadora Jerusa Sampaio. Raildo não está? Convido o pastor Gedeão Silva dos Santos. E a pastora e a vereadora Jerusa, olha eu profetizando, está vendo? Convido o vereador, aliás, convido o pastor Josué Alves de Melo. Convido o vereador Zé Curuca para homenagear o pastor Josué Alves de Melo. Fala, Josué. A Canaã está bem representada aqui, né? Olha a foto lá. Estamos juntos. Amém. Convido o pastor George Ferreira de Souza. Convido o vereador Roberto Tourinho. Também é meu amigo. Já tem 10 aí já? Falta mais um, 2, 3, 4. Falta mais um para terá 10. Convido o pastor Alessandro Azevedo Souza. Convido o vereador Isaías de Diogo. Só mais um, 10. 10. Aí fecha os 10. O que eu vejo nesta noite aqui é um exército, viu, de guerreiros e de guerreiras lutando em prol dessa nossa feira de Jesus. Pode sentar. Convido o pastor Marcos Antônio de Campos. Convido o vereador licenciado e secretário para homenagear aqui o pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, por favor. A Vossa Excelência está aqui, soldado no quartel quer serviço. Isaías mesmo? Pastor Raildo chegou? Convido o pastor Raildo de Oliveira Santos. Cadê? Aqui. Convido o vereador Isaías de Diogo. Rapaz. Não posso falar. Quase eu falo aqui. Né? Chegou cedo. Você quem indicou? Quem foi, pastor?
Convido o pastor Robério Santos de Jesus. Convido o vereador Roberto Torinho. Lógico, é meu amigo. Não. Eu vejo ele também como um pastor, quem sabe. Convido o pastor Gilvan Cerqueira de Almeida. Convido o vereador Zé Curuca. Convido o pastor Gilvan Cerqueira de Almeida. Agora é Fábio. Convido o pastor Fábio Raimundo Souza da Silva. Convido a vereadora Jerusa Sampaio. Convido o pastor Aloísio dos Santos Moreira. Convido o meu amigo, o vereador Zé Curuca. É o indicado dele, né? O rapaz pediu 40. Nossa Senhora, tem 25. Convido o pastor José Barbosa dos Santos. Convido o vereador Isaías de Diogo. Não, não foi você que indicou, foi? Tá. Em pé já? Era para eu limar ele. Convido a pastora Irani Alves de Melo Santos. Convido a pastora Arlete Santos Maia. Convido a vereadora Jerusa Sampaio para homenagear a pastora. Tá aí. Uma foto. Rapaz, já vazou. Aqui contar um rádio. Convido a pastora Jailza Maria dos Santos Sampaio, de Souza Sampaio. Convido a vereadora Jerusa Sampaio. As mulheres têm que ter honra aqui também, viu, varão? Melhor, né? Convido a pastora Luciana de Almeida Sampaio. Convido a vereadora Jerusa Sampaio. É porque...
já tem 10. Não, vamos, tá bom, tá bom. Convido a pastora Ivone Silva Oliveira. E convido a vereadora Jerusa Sampaio. Convido a pastora Marleide Rodrigues. Convido a vereadora Jerusa. Tá bom, não tá? A unção vai pegar, irmão. Tem que deixar, gente. A unção vai pegar sobre a vida dela. Lógico. Mais uma para 2020. Convido a pastora Givanete Aprígio. Gilvanete. Convido, por pressão, o vereador Isaías para entregar a placa. Rapaz, até aqui o cara dá pressão na gente. Convido a pastora Valdice de Souza Dantas. Convido o vereador Zé Curuca. Já tirou, já. Vamos chamar ele aqui. Convido a pastora Nathalie Oliveira Bispo. Convido o secretário, o vereador licenciado e secretário do município, Justiniano França. Contrafato não é argumento não, garoto. Não quer que chame o secretário, não. Eu vou na secretaria dele e fechar as portas comigo. Tem jeito, tem que honrar o homem. Fabiano. Tirou? Pode botar aqui. Cerimonial, tudo certo? Pronto. Vou chamar agora, né? Concedo a palavra ao pastor Alain Sérgio Rocha, da Igreja Presbiteriana do Brasil, palestrante desta sessão solene.
botando no painel. Eu tenho pouco tempo, então, desde já, eu saúdo os amados irmãos e as amadas irmãs, e todos que estão aqui conosco. Hoje eu vou partilhar com vocês uma porção da Palavra de Deus, porção esta que chama a nossa atenção para que nós venhamos a ficar atentos no que diz respeito ao tempo que estamos vivendo. Assim sendo, eu convido a abrir comigo a palavra de Deus em Isaías. Isaías 5, verso 20. Que diz o seguinte: os irmãos não estão com a Bíblia em mãos, mas eu vou ler o texto, porque a intenção aqui é fundamental que vamos dizer no que as Escrituras ensinam. É extremamente importante nós recorrermos à palavra de Deus. É extremamente importante nós nos atermos ao que a palavra de Deus ensina com relação ao comportamento humano. Isaías 5, verso 20, é um texto extremamente oportuno, em função do tempo em que vivemos. Se não, ouçam o que o texto de Isaías 5, verso 20 diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, põem o amargo por doce, e o doce por amargo. Noutras palavras, Isaías está dizendo: ai dos que invertem as coisas, ai dos que dizem ao errado que é certo, ai dos que invertem o que a palavra de Deus diz ser o correto, dizendo não ser. Eu fui convidado a tratar rapidamente, nesta noite, com vocês, acerca da ideologia de gênero. Com base no texto em que eu acabei de ler a vocês, eu posso dizer, com base na consciência evangélica, isto é, na consciência bíblica, que a ideologia de gênero é uma inversão do que é natural. E por quê? Porque a ideologia de gênero ensina que não existem só dois gêneros. Existem mais de dois gêneros. Todos nós sabemos que a palavra de Deus ensina que só existem dois gêneros: o gênero masculino e o gênero feminino. Portanto, diz a palavra de Deus, Gênesis 1, verso 27, que Deus criou a humanidade, isto é, o ser humano macho e fêmea. Portanto, a nossa consciência, se é bíblica, genuinamente, autenticamente evangélica, vamos dizer ao mundo o oposto do que a ideologia de gênero tem dito. Dizer que só existem dois gêneros, o gênero masculino e o gênero feminino. A pergunta que nos cabe, então, é a seguinte: por que a ideologia de gênero ensina que existem mais de dois gêneros? Por que a ideologia de gênero descarta o que a palavra de Deus ensina acerca do gênero humano?
Porque a ideologia de gênero diz que quem define o gênero em uma pessoa não é a condição biológica que a envolve, mas a psicologia que a envolve. Porque a ideologia de gênero faz uma distinção entre o gênero e o sexo biológico em um indivíduo. De acordo com a ideologia de gênero, gênero é uma coisa, sexo biológico é outra coisa. Portanto, nós não podemos, de acordo com esta filosofia nefasta, nociva, que inverte as coisas, porque Deus não disse, ao criar a humanidade, que existem mais de 2 gêneros, como acabei de citar em Gênesis 1, verso 27. A ideologia de gênero, então, anda na contramão da consciência evangélica. O que é a consciência evangélica? A capacidade de discernir o que é certo e o que é errado a partir do Evangelho, a partir da palavra de Deus, e não a partir da subjetividade humana, e não a partir da percepção humana, e não a partir da psicologia humana. Portanto, eu e você, nós que somos servos e servas de Deus, não podemos dizer o que os ideólogos de gênero estão dizendo com relação ao gênero humano, porque as Escrituras, no que tange a este assunto, explicitam só 2 gêneros. É o que nós chamamos de conceito binário de gênero, macho e fêmea. Mas eu penso que não respondi com precisão, porque a ideologia de gênero diz que existem mais de 2 gêneros. Assim sendo, eu vou tentar responder com precisão, porque a ideologia de gênero faz uma separação do corpo e do aspecto psicológico do corpo. Em outras palavras, a ideologia de gênero diz: o corpo é uma coisa, a psicologia, que é um aspecto do corpo, é outra coisa. E aí vocês me perguntam, mas com que intuito? A ideologia de gênero faz uma separação entre o corpo e o aspecto psicológico do corpo. A resposta é: com o intuito de dizer que quem define o gênero em um indivíduo não é o corpo, ou o aspecto biológico que envolve o indivíduo, mas a cabeça, a psicologia, a vontade, a percepção, a subjetividade. É mais ou menos o seguinte: se uma pessoa, biologicamente, como ensina a palavra de Deus, como apresenta a consciência escriturística, o gênero masculino, porque biologicamente é do gênero masculino, mas resolver renegar a sua condição biológica, isto é, o seu sexo biológico do nascimento, psicologicamente pode. Assim sendo, esta pessoa pode dizer: eu não sou do sexo ou do gênero masculino. Uma observação: de acordo com a ideologia de gênero, gênero e sexo, como acabei de dizer, são coisas distintas. De acordo com a palavra de Deus, gênero e sexo são termos sinônimos. Isto está em Gênesis 1, verso 27 e 28. É porque não dá para a gente fazer exegese do texto, trabalhar com os textos. Gênesis 1, 27 e 28 ensina que quem define o gênero em um indivíduo é sim o aspecto biológico que o envolve. É a condição biológica, é a genética.
é a anatomia, é o genótipo e, consequentemente, o fenótipo. Porque o fenótipo é a comprovação ou a externação do genótipo. Gênero e sexo, de acordo com as escrituras, são termos sinônimos. De acordo com a ideologia de gênero, não. Gênero é uma coisa, sexo é outra coisa. Sexo é o que a pessoa é biologicamente. Gênero é o que a pessoa é psicologicamente. Daí a razão da ideologia de gênero dizer que existem mais de 31 nomenclaturas de gênero. Ou seja, existem mais de 32 e muito mais gêneros. A Comissão de Direitos Humanos de Nova York fez um pronunciamento ao mundo dizendo: não existem só 2 gêneros, como ensina a tradição judaico-cristã, como ensina a consciência evangélica, como ensina as escrituras, como ensina Deus. Existem mais de 2. Por exemplo, os transgêneros é um gênero de acordo com a ideologia de gênero. O que é um transgênero? Uma pessoa que nasceu homem, portanto, biologicamente, de acordo com a consciência evangélica, de acordo com a consciência bíblica, de acordo com a minha e a sua consciência, se temos a consciência de Cristo, do gênero masculino. Mas, de acordo com a ideologia de gênero, não. Porque o transgênero é um indivíduo que tem a genitália masculina, mas se vê como sendo do sexo ou do gênero feminino. A última novela das 9 apresentou-nos um transgênero, quando trouxe a discussão e o país todo passou a discutir este assunto, de que existe a possibilidade de uma pessoa nascer com a genitália feminina ou masculina, mas se enxergar psicologicamente como sendo oposto à sua condição biológica. A Ivana, o personagem apresentado ao nosso país na última novela das 9, biologicamente mulher, mas psicologicamente homem. Gênero, de acordo com a ideologia de gênero, transgênero. Eu vou ser mais preciso na minha definição. O transgênero é o indivíduo ou a pessoa que nasceu mulher, mas psicologicamente não se vê como mulher, se vê como homem, portanto, torna-se o corpo, no caso específico dos transgêneros, uma espécie de bicho-papão, porque o mesmo passa a renegar o seu corpo, a odiar o seu corpo. Tanto é que muitos optam pela transformação da anatomia, do fenótipo. As moças tiram os seios, os homens mudam a genitália. São os transexualizados, os transexuais, é outro gênero. Existem, destarte, inúmeros gêneros de acordo com a ideologia de gênero, mas de acordo com a ideologia de Gênesis só existem 2. Você, meu irmão, você, minha irmã, vocês líderes desta cidade, vocês que representam o povo aqui, me refiro aos vereadores desta casa, que possuem, creio eu, uma consciência evangélica, devem, como um soldado de Cristo, explicitar, independente das circunstâncias, independente do tempo em que estamos vivendo, se vão ter mais votos ou menos votos, o que a palavra de Deus ensina.
nós não podemos permitir que a consciência mundana tome conta da nossa consciência. Lembrem-se, consciência, capacidade de entender as coisas, capacidade de discernir as coisas, capacidade de dizer isto é errado e isto é certo. Consciência evangélica, portanto, é discernir o certo e o errado a partir do Evangelho, e não a partir da política nacional, e não a partir da política marxista, e não a partir da política do melhor para mim, do que é mais conveniente, do que é mais adequado. A sociedade do nosso tempo, para não ser desonesto com a mesma, boa parte da sociedade do nosso tempo tem vivido de acordo com o que a ideologia de gênero ensina. Transsexuais, transgêneros, travestis, outro gênero, são hoje vistos por muita gente, normalmente, como sendo normal este comportamento. Daí a razão de ter começado o meu discurso apresentando a vocês o texto de Isaías 5, verso 20. O povo, na época, estava vivendo na contramão da palavra de Deus, dizendo ao amargo, tu és doce, dizendo ao doce, tu és amargo, dizendo ao errado, tu és certo. Nós não podemos, em o nome de Jesus, presta atenção, nós não podemos, em o nome de Jesus, abrirmos mão da consciência que nos foi dada por meio da graça bendita do Senhor Jesus, a consciência do Evangelho, a consciência de Cristo, porque Cristo é o Evangelho. Quem define o gênero em uma pessoa é a biologia, é a condição biológica. Gênesis 1, verso 27 e 28. Gênesis 28, Deus vai chamar o macho e a fêmea a atender o mandato social. Noutras palavras, povoar a terra, encher a terra, por meio da intimidade sexual, do coito. Sabem por quê? Porque só macho e fêmea podem povoar a terra. Só macho e fêmea podem atender o mandato social. O que é extremamente interessante no texto é que no verso 27 Deus diz, eu criei macho e fêmea. E no verso 28, Deus diz quem é o macho e quem é a fêmea. Deus vai dizer, o macho é quem possui o órgão sexual tal, capaz, ou o equipamento reprodutivo tal, ou sistema reprodutivo tal. E a fêmea é quem possui o sistema reprodutivo tal, ou seja, oposto ao do macho. Deus está dizendo quem define o gênero em um indivíduo é a condição biológica, só macho e fêmea. Sistemas reprodutivos distintos podem atender ao mandato social, povoar a terra. Gênesis capítulo 2, Deus institui a partir do macho e da fêmea a família. Não foi o homem quem instituiu a família como ensina o marxismo. O marxismo diz, é porque não dá tempo, que a família tradicional surgiu no fim do século XVIII e início do século XIX. Quem a criou? O macho burguês, defensor do sistema econômico capitalista. Nós sabemos, porque nós temos a consciência do Evangelho, porque nós temos a consciência de Cristo, que quem instituiu a família foi Deus, e a família foi instituída por Deus no Éden. Quando Deus criou a fêmea,
Deus instituiu a partir da criação da fêmea a família, chamada de família cristã. Lembrem-se, nota de rodapé, sexo só no casamento. Deus criou macho e fêmea. A ideologia de gênero diz que não. E Deus criou macho e fêmea para que ambos viessem a atender ao mandato social, a partir do casamento. Então a família começa a partir do casamento. O que é o casamento? A união de um homem e de uma mulher, do macho e da fêmea, e não a união de dois homens, e não a união de duas fêmeas. No texto de Gênesis 1 e de Gênesis 2, não nos são apresentados dois Adãos. Nos são apresentados no texto um Adão e uma Eva, a mulher e o homem. E Deus, a partir da criação de ambos, diz: eu os abençoo. Vocês estão aptos a atenderem a minha ordem, a partir da celebração que fiz do casamento de vocês. E Adão e Eva atendem a ordem de Deus, porque Gênesis capítulo 4, verso 1, dizem que a partir de Adão e Eva nasceu Caim e Abel. Só existem dois gêneros, de acordo com as Escrituras. Você não precisa saber quem criou a ideologia de gênero. Eu podia dizer quem criou aqui e passar o tempo todo dizendo o que a ciência diz, o que a ciência não diz, o que a psicologia diz. O interessante, em função do tempo, é nós entendermos, é vocês entenderem que as Escrituras ensinam que só existem dois gêneros. E você deve, em o nome de Jesus, dizer ao mundo, a quem quer que seja: eu não abro mão do que a palavra de Deus ensina. A mídia pode ensinar, a sociedade pode ensinar, mas eu não abro mão do que as Escrituras ensinam. Macho e fêmea, o que passar disso é inversão. É invenção, é resultado do coração depravado dos homens. O homem caiu, Gênesis 3, tornou-se pecador. E por isto que nós encontramos no seio da sociedade comportamentos bizarros, especificamente hoje, no que diz respeito à sexualidade. Pedofilia, sendo vista como algo normal, aceitável, como em muitos países hoje já está sendo. Gente que se diz ter atração por pedras e por plantas, são os pansexuais. Uma observação: de acordo com a ideologia de gênero, existem mais de dois gêneros e existem mais de uma orientação sexual. De acordo com Gênesis, de acordo com a consciência cristã, de acordo com a consciência evangélica, só existe uma orientação sexual, que é a heterossexual. Homem se relacionando com mulher. Sexos opostos, gêneros opostos. Mas, de acordo com a ideologia de gênero, existem mais de duas orientações sexuais. A homossexual é uma orientação sexual. A bissexual é uma orientação sexual. A pansexual é uma orientação sexual. A homossexual, indivíduo que se envolve com pessoa do mesmo gênero, do mesmo sexo. A bissexual, indivíduo que se envolve com pessoas dos dois sexos. Pansexual, indivíduo que se envolve com tudo. Com cachorro, e aí especificamente adota um comportamento no campo da sexualidade chamado de zoofilia ou de bestialidade. Nas entrelinhas, o que a ideologia de gênero quer propor à sociedade é: faça o que você bem entender com seu corpo e com sua sexualidade. Na verdade, o fundamento da ideologia de gênero está na ideologia marxista, especificamente de um homem marxista chamado Herbert Marcuse. Este disse que o homem deveria fazer mais sexo. Este disse que o homem no Ocidente havia sido reprimido com relação à sua sexualidade e deveria fazer mais sexo. A gente tem aí Judith Butler, a patrona da teoria queer e da ideologia de gênero na atualidade, dizendo que
você tem que fazer com o seu corpo, com sua sexualidade, o que você bem entender. Eu queria dizer, e vou fechar, que não existe gene gay, não existe um cientista no mundo que venha dizer que existe um gene gay, porque não existe. Como disse há pouco, nós temos geneticamente genótipo e fenótipo. O fenótipo é a visibilidade do genótipo. Cromossomos, genótipo, XY e XX. XY, homem, macho. XX, mulher, fêmea. Não existe gene gay. Existem casos escassos, chamados pela medicina de mosaico, que não dá aqui para explicar, mas eu vou citar, que são os casos hermafroditas. Não dá tempo de explicar aqui, mas existem, são casos escassos. E existem porque Adão caiu. Porque Adão pecou. E diz Romanos capítulo 8 que com a queda de Adão, a natureza, o cosmos foi afetado. E por isto, esta desordem na natureza, estas aberrações, tornou-se imperfeita. O homem tornou-se imperfeito com o advento da queda. Não existe gene gay. E a orientação sexual homossexual é abominação. Levítico capítulo 18, verso 22. Levítico capítulo 20, verso 13. Ambos os textos dizem que a orientação homossexual é abominável. O Antigo Testamento, portanto, condena a homossexualidade. O Antigo Testamento, portanto, condena a proposta da homonormatividade, advinda da ideologia de gênero, imprimir na sociedade o conceito de que a homossexualidade tornar-se normal, por isso, homonormatividade, o comportamento homossexual. E alguém podia dizer, mas isso está no Antigo Testamento, o Novo Testamento é tudo paz e amor. Com amor, de acordo com o Novo Testamento, tudo pode, tudo é permitido. O Novo Testamento vai condenar a homossexualidade como faz o Antigo Testamento. Os ideólogos de gênero tentam dizer que a Bíblia não diz isso, mas a Bíblia diz. Romanos 1, versos 26, 27 e 28. Diz que o comportamento ou a orientação sexual homossexual advém de um sentimento infame. É um comportamento torpe. E aí o texto fecha dizendo, é um comportamento inatural. E aí a gente volta para Isaías 5, verso 20. É uma inversão. É uma inversão. É sair do curso natural e entrar em algo que não é natural. É isso que Paulo diz em Romanos 1, versos 26 até o 28. Quando um homem se envolve com outro homem, este está indo contra a sua condição natural, biológica, porque o mesmo não foi feito para envolver-se com outro homem, o mesmo foi feito para envolver-se com uma mulher, gênero oposto ao seu. Gênesis 1, verso 27 e 28, Gênesis 2, esta é a consciência cristã. Outro texto, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, diz que os efeminados e os sodomitas não herdarão o reino dos céus. A palavra efeminados no grego, língua em que foi escrito o Novo Testamento, é malakos. É o homossexual passivo. A palavra sodomitas é arsevocoites, arse, macho, coite, coito, o homossexual ativo. E por que o texto é cirúrgico? No sentido de dizer, tanto a homossexualidade passiva, quanto a homossexualidade ativa é condenada por Deus. Porque em Roma celebrava-se a homossexualidade ativa. O homossexual passivo, de acordo com a filosofia helênica ou romana, era visto de uma maneira desonrosa. Aí Paulo está dizendo, não pensem em vocês ativos, homossexuais ativos, que vocês estão fazendo o que Deus assina embaixo.
vocês não vão herdar o reino dos céus. Mas o texto, no verso 11, vai dizer, vai começar assim: como fostes vós. Paulo está dizendo que haviam ex-gays dentro da igreja de Corinto. E aqui eu termino dizendo: nós não somos soldados de Hitler, nós não somos soldados de skinheads, nós somos soldados de Cristo. Portanto, a consciência de Cristo nos chama a tratar os homossexuais com amor, não com paus e pedras. Há esperança para homossexuais. Gays podem deixar de ser gays. Deus muda, Deus transforma. Que Deus abençoe vocês. Eu os convido, vamos finalizar. Vamos finalizar. Esse é um momento importante, e nada mais importante do que nós darmos a nossa consciência, a consciência do Evangelho. Nos colocando diante de Deus, pedindo: Deus, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. O tempo é difícil, é um tempo difícil. Ser cristão tem se tornado cada vez mais difícil, e nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, todos os dias, buscar de Deus força, para nós enfrentarmos toda esta podridão que a sociedade, boa parte dela, tem adotado. Curve sua cabeça, converse com Deus. Deus amado, Deus santo, nós te agradecemos por esse momento ímpar aqui na Câmara dos Vereadores de Feira de Santana. Ímpar porque nós tivemos a oportunidade de ouvir o que a palavra do Senhor ensina, o que as Escrituras ensinam. O tempo em que vivemos é um tempo difícil, complicado. Assim sendo, eu peço, meu Pai, que Tu venhas guardar cada irmão que aqui está, que Tu venhas guardar a consciência de cada vereador que aqui está, que não representa só o povo dessa cidade, mas representa o reino do Senhor, que tem um compromisso precípio não com esta cidade, mas com o Senhor. Guarda-os, livrando-os do mal, em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Primeiramente, agradecer ao vereador Isaías. Deus o abençoe. Quem não tem o material, adquira esse material. As informações aqui são preciosas. Você vai conhecer o que as Escrituras ensinam, o que a academia discute acerca desse assunto. Você, pastor, você que maneja a palavra de Deus frequentemente, você precisa conhecer. Portanto, eu recomendo, adquira. Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu acho que todos aqui ouviram atentamente, né, a palavra do pastor. Eu acho que na prefeitura de Feira já teve homens religiosos, já teve a oportunidade, tá, de ser prefeito dessa cidade. É por isso que ainda eu vou ver, nada contra aqui aos católicos, muito pelo contrário, aprender a amar e respeitar. Já tiveram a oportunidade deles na prefeitura, e vejo a oportunidade verdadeiramente de um evangelho. É por isso que eu torço e luto, e muitas vezes eu falo, as pessoas jogam pedra, procuram querer até nos parar, mas Deus já está preparando isso. Por essas leis que nós temos que, como pastores, valorizar os nossos. Tem que valorizar no dia que a gente tivesse consciência, se unir e votar nos nossos, a história do Brasil é outra. Convido o vereador Isaías dos Santos, Isaías de Diogo, para entregar uma placa de agradecimento pela palestra proferida ao pastor Alain Sérgio Rochas.
Anunciamos a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, Registro mais uma vez aqui presente no plenário o doutor Magno Fazerburg, meu amigo, e o doutor Átila, o irmão, filho do nosso amigo vereador Edivaldo Lima. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão solene. Ouviremos uma música em louvor, entoada pela levita Priscila Souza. Logo após, solicitamos a todos que assinem a ata de registro desta cerimônia. Boa noite. Salve a todos com a paz do Senhor, amém? Boa noite. É motivo de muita alegria estar aqui para adorar e agradecer o nome do Senhor.
Adore junto comigo nessa noite, amém? O meu melhor eu quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar no caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Aleluias. O meu melhor eu quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar no caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Quantos querem nessa noite exalar mais de Deus? Adore a Ele, se renda a Ele nessa noite. O adore em espírito e em verdade. Não há lugar para adorar o nome do Senhor, amém? Se o meu corpo errar no caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Mais santidade no meio do povo de Deus, mais união, porque para vermos o Pai temos que ser santos. Amém? Agradeço uma rica oportunidade em nome de Jesus. Convido a todos para o dia da Bíblia, dia 9 e 10, na Praça Padre Ovídio, a partir das 18 horas.
encerrada.